Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Léo Condé. A gente começa as perguntas do Michel Anderson, do O Liberal. Ô, Léo, boa noite para você. Parabéns pela vitória. Léo, analisar a Copa Norte sempre é muito complicado, né? Porque tem vários fatores ali que acabam atrapalhando o desenvolvimento de um time, né? Mas pensando para sábado, que é um jogo de Série A, que é o foco do Remo realmente nessa temporada de 2026. O que aconteceu hoje que não pode acontecer para o Remo conseguir a vitória contra o Vasco da Gama diante do seu torcedor? E se você me permite, esclarece para a gente, que a gente tem às vezes pouca possibilidade de falar com você, sobre as situações dos jogadores Diego Hernandes e Tupanagiotti que a gente viu hoje. Se você conta com esses jogadores, porque muito se fala que eles vão sair, que não vão, o Diego está com o contrato encerrando agora. Se já tem uma definição sobre esses jogadores e o que você pensa sobre eles. Obrigado. Bom, boa noite. Assim, em relação ao que a gente pode levar para sábado, no sentido de fazer um jogo consistente como a gente fez no primeiro tempo, né? Um jogo equilibrado, um jogo onde a gente teve uma postura agressiva de marcação, de boa posse de bola, conseguimos envolver o adversário totalmente e eles chegaram apenas numa situação lá de escanteio, mas a gente conseguiu ter um volume bom. E no segundo tempo também voltamos com a mesma proposta, porém desperdiçamos boas chances de gols, né? E principalmente nos jogos da Série A, essas chances são mais escassas, né? Pelo grau de dificuldade. E acabou que ficou um jogo perigoso, né? Um jogo que talvez poderíamos ter feito 2, 3, 4. E no final do jogo quase que a gente sofreu um empate. Mas enfim, a gente pega coisas boas do jogo para levar, consistência, como eu falei, agressividade, porém um pouco mais de capricho na hora de definir, haja vista que a gente vem do último jogo com o Grêmio, onde nós empatamos, jogando bem, né, porém desperdiçamos boas situações de gols. Em relação aos atletas, todos que fazem parte do elenco hoje, independente se vai ter contrato vencendo daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quem está à disposição treinando conosco, a gente conta, né? E vamos aproveitar. A partir do momento que o atleta vencer o contrato e o clube faça a opção de não continuidade do mesmo, aí é diferente. Então, o Diego, ele está voltando de lesão, né? Precisa melhorar a parte física, tecnicamente é um bom jogador, só que o futebol hoje é muito intenso, tem que melhorar sim a sua parte física. Hoje teve a primeira oportunidade comigo aí de iniciar um jogo, e aí a gente vai vendo o dia a dia, né? Não só dele, como do Pana, como de alguns outros. A gente não consegue oportunizar apenas a 7ª, 8ª partida na qual eu dirijo a equipe. Alguns atletas voltando de lesão, o próprio Pana mesmo é um jogador que estava machucado aí nesse período. O Thalisson é um jogador que eu gostei muito nas primeiras atividades e se machucou na primeira partida da Copa Norte, então é mais nesse sentido. Condé, um abraço a você, parabéns pela partida. Francisco Urbano, da Rádio Clube do Pará. Eu queria que você falasse sobre o comportamento dessa equipe que iniciou a partida contra o Amazonas na vitória pelo placar de 1-0 e também em relação ao Iago Pikachu, referente, ele jogou como capitão da equipe, como também lateral, que ele começou a carreira como lateral direito. Essa entrada dele como lateral direito significa dizer que ele fica mais à vontade e você vai permitir isso, que no jogo contra o Vasco da Gama ele pode ocupar essa lateral? Na verdade ele não pode, porque ele foi expulso, né, contra o Grêmio. Mas é um jogador que eu gosto muito, um jogador muito experiente, que pode fazer essas duas funções. A posição de origem dele era a lateral, né, depois que ele foi para o Vasco e principalmente no Fortaleza, ele passou a jogar como extremo ali, como o meia-ponta. É um jogador que a gente está resgatando ele, tem muita coisa para ofertar para a gente. Não, cheguei aqui, não estava no bom momento, mas vem fazendo bons jogos, né? Desde o jogo contra o Bahia, que ele foi muito bem, cumpre muitas funções dentro do jogo. Então, de uma certa forma, hoje também o Matheus, ele passou mal ontem, né? Poderia iniciar na lateral e o Pikachu poderia jogar no meio, mas diante dessa ausência do Matheus, e como o Pikachu já fez essa função, a gente fez a opção dele jogar na lateral e em algum momento a gente possa utilizá-lo novamente. Só retificando, não contra o Vasco, mas sim na sequência após o Vasco da Gama, a presença do Pikachu
nessa situação. E como é que você classifica hoje esse jogo contra o Remo? O Remo precisava vencer para dar uma expectativa maior para o seu torcedor em termos de classificação. Como é que você... o seu sentimento com relação a esse comportamento da equipe? Ganhar é sempre bom, né? E assim, a gente entrou com o máximo de seriedade. É claro que o calendário nosso é muito pesado, né? A sequência nossa, principalmente a logística nossa de viagem, essa conta não fecha. Você não consegue repetir a mesma equipe todos os jogos. Daqui a pouco você não tem jogador mais, né? São 18 jogos em 2 meses, é insano fazer. E aí vai vir uma série de lesões aí. Então a gente tem que dar rodagem, tem que dar oportunidade para outros. Eu acho que assim, a gente está nessa situação na competição, passa muito pelo último jogo. A gente tinha uma possibilidade boa de vencer, infelizmente foi aquele jogo da chuva, mas vamos em frente. Vamos focar agora nesse jogo contra o Vasco, foco agora no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição que o clube vai disputar na temporada. Boa noite, Léo Condé. Sou o Lucas Neves, do canal Chaves Remista. Bom, nos jogos da Copa Norte, a gente vê o time assim com uma intensidade, menos intensidade, um futebol assim mais lento, de certa forma mais monótono, né? Eu queria lhe perguntar, isso de certa forma é uma estratégia para poder dosar o time para a competição que mais importa, que é o brasileiro, ou não tem isso? Não, claro que não. Às vezes é característica de atleta, né? Se você pega... Naturalmente, a gente escolhe para fazer os jogos principais jogadores que estão no melhor condicionamento físico. Às vezes, na Copa Norte, a gente tem utilizado, não na Copa Norte, não vamos generalizar, nesses jogos específicos, primeiro e hoje, porque a gente, no segundo jogo, a gente utilizou a equipe principal e estava com intensidade altíssima. Infelizmente, depois da chuva, não teve mais futebol, né? Não tinha como correr naquelas... Correram, né? Mas não teve como jogar, não teve como tocar a bola. Mas hoje não, hoje eu acho que a equipe correu, lutou, brigou, do começo ao fim, era para ter feito 3, 4, não fez, e aí acaba o outro lado também, tem jogadores experientes, mas a gente, a partir do momento que entra em campo, está representando a camisa do Remo e tem que representar com seriedade, eles são todos cobrados. Léo, só mais uma pergunta para tirar uma dúvida. Logicamente que você deve concordar com o meu raciocínio, a gente estava avaliando sobre as últimas partidas do Remo, né? E a gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Meio vazio que não venceu, mas meio cheio de um desempenho, como você falou aí, interessante. Eu prefiro ver o copo meio cheio, né? De ver um desenvolvimento de equipe e o torcedor também entender, né, sair do jogo com a sensação de que o Remo está competindo mais durante as partidas, está podendo jogar, como a gente diz, de igual para igual, vamos dizer assim, guardadas os problemas e as deficiências que o Remo tem ainda como equipe. Você vê por aí, esse time já tem o seu DNA, já está muito próximo, o que você pode falar para o torcedor em relação a isso? A gente, de uma certa forma, é que eu tenho pontuado, o Remo é um grande desafio essa temporada, porque praticamente 70% do elenco chegou esse ano, né? E cada treinador tem a sua ideia de jogo, isso é fato. E os jogadores são... A semana passada estava chegando o jogador aqui ainda. Então, assim... e por coincidência, o Campeonato Brasileiro, que normalmente começa no mês de abril, era para estar começando agora, ele começou em janeiro. Então, o desafio é muito grande. Mas não dá para ficar lamentando, é fato, é uma realidade. A gente está tentando fazer o melhor, né? A equipe e os jogadores estão com boa vontade. A equipe está se ajustando, está conseguindo já fazer bons jogos, né? Contra o Bahia aqui foi uma grande apresentação. Eu acho que contra o Grêmio também foi uma boa apresentação. Então, assim, hoje, né, alguns atletas que não vinham atuando muito também, primeira oportunidade, eu gostei muito do nosso primeiro tempo e 15 minutos do segundo. Depois é normal, você vai trocando, os jogadores também um pouco sem ritmo, mas a gente está no caminho. O que a gente não pode é dar um passo para trás, é continuar. Eu acredito muito que se a gente conseguir ser consistente nos jogos, a gente está próximo de conseguir os resultados positivos, sabendo que estamos enfrentando equipes com poderio econômico muito maior, com equipes já montadas e acostumadas a jogar a Série A há vários anos. Então, tudo isso tem o peso, mas a gente espera
representar com a máxima dignidade possível, e o torcedor está tendo esse entendimento. Prova disso não só nos jogos aqui no Mangueirão, mas a gente tem saído para jogar, os torcedores reconhecem, mesmo quando o resultado não vem, está reconhecendo o esforço que os jogadores estão fazendo e tentando representar o Remo da melhor forma possível. Boa noite, Léo. Sou Henrique Herrera, da Rádio Pariana. A minha pergunta é sobre uma movimentação específica que eu estava vendo do Iago Pikachu no segundo tempo. Ele começou o jogo como lateral, mas em alguns momentos lá, aproximadamente pelos 20, 25 minutos do segundo tempo, eu comecei a perceber que ele estava subindo bastante, estava conseguindo explorar os espaços que a equipe do Amazonas estava dando. Aí a minha pergunta, foi o próprio Iago Pikachu que teve a leitura de jogo de conseguir explorar os espaços que o Amazonas dava, ou isso foi uma orientação tua, de orientar ele para subir e ficar marcando com uma linha de 3 mais atrás? Um pouco de tudo. É um jogador que a gente dá bastante liberdade, tem uma leitura muito boa do espaço, né, e ocupa bem o espaço. Mas a gente também, dentro do que a gente analisou ali, desde a parada, se você perceber, desde a parada técnica do primeiro tempo, aos 30 minutos, a gente já conseguiu fazer uma movimentação de pesar um pouco mais o Jaderson ali pelo lado direito e o Pikachu, o Diego Hernandes, com liberdade de fazer uma movimentação e tentar triangular naquele lado ali. Foi onde até que saiu o gol e a gente teve algumas possibilidades. Depois o jogo se desenhou mais pelo lado esquerdo com o Jajá, né? Eles rodaram um pouco mais a marcação e a gente teve possibilidade de explorar mais o lado esquerdo. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.